Boa noite a todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos, aproveitando esse espaço tão especial para divulgarmos o conhecimento da cultura milenar judaica expresso na mística, racídica e cabalística, a filosofia maior dos segredos do universo. Hoje nós falaremos com o tema Segredos cabalísticos da ressurreição. Mas antes da sequência, nós vamos pedir para o Yaakov anunciar os números telefônicos de contato da rádio. Os números do ouvinte da Rádio Vibe Mundial são 3171-0221, 3262-4490. Lembrando de seguirem, se inscreverem e curtirem os canais dos Segredos Cabalísticos no YouTube, no Facebook, no Instagram, com essa e outras aulas. Se nós perguntamos para um materialista o que é definitivo na vida, ele responde sem piscar os olhos: a morte, a sua própria finalização. Se nós perguntamos para um espiritualista, e não existe espiritualismo maior do que aquele proveniente da tradição milenar judaica, ele responde: Deus. Deus é o único aspecto definitivo da realidade maior da vida, à medida em que ele é o ser pleno e absoluto. Isso quer dizer que até a vida, até a morte não é definitiva. Existem dois conceitos básicos. Um nós já falamos, que é o conceito da reencarnação, que é um conceito genuinamente, originalmente judaico e vem da mística do judaísmo, da Kabbalah, ainda expressa na filosofia racídica, e também é um conceito básico do judaísmo que é enumerado entre os 13 princípios fundamentais da fé judaica, que é a ressurreição. Ou seja, uma pergunta muito forte: se uma pessoa vive intensamente a sua vida, interage com outras pessoas, constrói uma obra, seja uma obra física, uma obra espiritual, uma obra de amor, de afeto, de ternura, de compreensão, de benemerência, de caridade, algo significativo, e de repente a pessoa desaparece desse mundo. E aí a explicação espiritual é que esse mundo é uma antessala, um saguão para o mundo espiritual, e que a alma, partindo para o mundo espiritual, vai colher o resultado daquilo que ela plantou nesse mundo. Mas mesmo assim, ainda não é a explicação definitiva. Porque o consolo pela perda de um ente querido não é simplesmente sabermos que ele está bem, que ele está harmonizado no campo espiritual. O verdadeiro consolo pela perda de um ente querido é a sua volta, a sua presença física, ao vivo e a cores, aqui no nosso meio, voltando a interagir conosco. Segundo a mística do judaísmo, a morte foi criada como uma espécie de reciclagem para que o mal não se perpetue dentro da pessoa. Mas, uma vez que o ser humano, em particular o povo de Israel, os monoteístas ligados ao Deus de Israel, os Bnei Noach, e de uma forma geral, por extensão, toda a humanidade, quando atingirem o propósito maior pelo qual o mundo foi criado, que é revelar Deus no âmbito físico e material, por meio das conexões criadas com a entrega da Torá e seus 613 preceitos e os 7 preceitos, as leis universais dos Bnei Noach, dos descendentes de Noé. Então, atingindo o propósito de atendermos a expectativa infinita de Deus, materializando no mundo físico e material os desígnios do supremo ser, do ser absoluto, então nós nos encaminharemos para a redenção
e subsequentemente para a ressurreição. Qual é a ideia da ressurreição? A ressurreição significa os entes queridos, os mortos, voltando a reviverem, não como o processo místico da reencarnação em outros corpos, mas voltando para os mesmos corpos. É um princípio fundamental da fé judaica que é perfeitamente expresso em muitos dos livros dos profetas, seja Ishaial, Isaías, Yermial, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel, etc., e tantos outros, que procuram delinear aquilo que ocorrerá no final dos tempos. Não existe escatologia no judaísmo, não existe fim do mundo. O fim do mundo já vivemos faz tempo, em termos de valores. Mas o fim do mundo, propriamente dito, não existe, não tem correspondência no judaísmo, mas sim o início de uma fase melhor, mais profunda, onde Deus se revelará no mundo. Como será a ressurreição? Então, os nossos sábios dizem que há uma partícula do corpo humano chamada em hebraico de luz, que alguns querem traduzir como Atlas, que é a primeira vértebra da coluna cervical, ainda dentro do crânio, que liga a caixa craniana à própria coluna cervical. E segundo a tradição judaica, é uma partícula do corpo humano totalmente indestrutível, ou seja, resistente a quaisquer condições de temperatura e pressão e quaisquer transformações físico-químicas. Há uma ideia da mística do judaísmo que quando um conceito muito elevado cai nesse mundo, ele cai mais fundo. A exemplo de já demos aqui em outras ocasiões esse exemplo, a exemplo de um trampolim numa piscina. Quanto mais alto saltamos, da maior altura, o mergulho é mais profundo dentro da água, na piscina, no lago, no rio, etc. Muito bem. Conceitos mais elevados, quando caíram nesse mundo, eles caíram mais profundamente. Já estamos somente revisando um conceito já explicado aqui em outra ocasião, que na verdade só existe um conceito mais elevado que a origem espiritual da pedra, que por sua vez é mais elevada que a planta, que por sua vez é mais elevada que o animal, que por sua vez é mais elevada que o ser humano. A única origem espiritual mais elevada que a pedra é aquilo que cai mais profundamente nesse mundo, que é a espiritualidade de um cadáver. Quando uma pessoa falece, o seu corpo, que serviu de moradia para uma alma sagrada durante tantos anos, ele sofre uma queda violentíssima, porque ele não está mais cumprindo com a sua função. A pedra cumpre com a função de pedra. A planta cumpre com a função de planta. O animal cumpre com a função de animal. E o ser humano vivo cumpre com a sua função. Mas quando a alma vai embora, o corpo sofre uma queda violentíssima. O que vai acontecer? No momento da ressurreição, Deus vai se revelar no mundo e a raiz de toda espiritualidade, toda existência maior vai se revelar dentro do âmbito físico e material. Inclusive, a raiz do conceito mais baixo que existe nesse mundo. Qual é o conceito mais baixo nesse mundo? O cadáver, o corpo sem vida. E vai se revelar a raiz espiritual dele. Por isso, explicam os nossos mestres cabalísticos de que pela primeira vez, quando ocorrer a ressurreição, será revelada nesse mundo a central da alma. Vamos explicar melhor. No processo da reencarnação de 5 partes da alma, quem reencarna constantemente, são 3 partes da alma. 2 são tão elevadas que agem perifericamente, que é a conexão vital e a central maior, respectivamente, Hayá e Yehidá. Yehidá é a central maior da alma. A Yehidá nunca esteve encarnada nesse mundo. E na hora da ressurreição, pela primeira vez, algo inédito vai ocorrer. A central vai se revelar dentro dos terminais. A central vai se revelar dentro de todos os corpos que ressurgirão a partir da recomposição orgânica daquele ossinho, que é o Etzem Luz, que querem traduzir como osso Atlas. Nós não veremos esse processo. Nada de assustador, nada de Jason, Freddy Krueger,
a volta dos mortos-vivos, nada disso. O Rebbe ele explica em relação ao sogro dele, o Rebbe anterior, que ele vai ver o sogro dele ressurgindo ou pela porta ou pela janela. Nós não vamos ver o processo como as pessoas voltarão, mas já vamos ter a intensa alegria e felicidade de vermos e presenciarmos a presença física de nossos entes queridos. Por que isso vai ocorrer? Porque, em primeiro lugar, todo o mal do mundo será extirpado, como está escrito na voz do profeta, Veruach atumá a avir minaares, o espírito de impureza extirparei da terra. Deus vai acabar com o mal do mundo. E a morte ela é associada ao mal, porque ela é a ausência da vida. Mas a vida vai ser plena. E com a volta de todos os entes queridos, Deus vai se revelar nesse universo físico e material. E por que nós precisamos dos nossos entes queridos? Porque o propósito maior de toda a criação é que sirvamos ao nosso Pai Celestial plenamente. E não existe plenitude maior do que servirmos a Deus com a total alegria. Então, revemos nossos entes queridos, vai ser um nível de alegria indescritível, de tão intensa que vai ser. E essa alegria nós vamos canalizar para quem? Para louvarmos, glorificarmos, enaltecermos e solenemente declararmos que Deus, o Criador do Universo, conforme nós falamos diariamente nas nossas orações, Melech Mimit Umechaye Umatzmiach Yeshua. Deus é o Rei que mata, que faz viver novamente e que faz nascer, faz germinar e florescer a salvação total. Salvação significa a fusão entre o mundo físico e espiritual. Outras religiões falam muito de salvação. Salvação é brinde, vai ser dado de bandeja. Mas o principal de toda a realidade maior e da criação do homem, que ele se assemelhe ao seu Criador, servindo-o plenamente. Uma conexão infinita com o nosso Criador, que haverá de ser revelada aqui embaixo, no momento da ressurreição. O Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, candidato chapa única a se revelar como o próprio Mashiach, o Rebbe nos esclareceu e procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e com atos de bondade, de solidariedade humana e com o estudo sobre assuntos do próprio Mashiach e da redenção, haveremos de agilizar ao máximo e desencadear o processo irreversível, irrefreável da tão almejada redenção e logo em seguida, ou mesmo simultaneamente, a ressurreição com a volta de nossos entes queridos a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Rabino, o Lucas pergunta, o éter luz, essa pequena partícula, existe algum tipo de comprovação científica? É tipo uma célula-tronco? Há uma história do Talmud de que um romano pegou essa partícula e tentou destruí-lo de tudo que é forma. E todos os recursos usados na época não foram suficientes para destruí-lo. Alguns querem, por isso eu quis enfatizar, frisar que alguns querem traduzir como osso atlas. Pode ser um código genético, alguma uma partícula menor, claro que pode. Mas da história que aparece do Talmud é algo palpável, algo tangível e algo que possa ser manuseado. Então, um pouco maior, não fazendo parte da microscopia eletrônica ou no mundo subatômico, molecular ou celular. O Luiz Renato Sanches pergunta pelo Insta, Rav, se não há um fim do mundo, o que está associado com o ano 7000, o ano da adoração? Sim, existe um termo no Talmud que está escrito que no 7º milênio o mundo
destruído, haruf. Mas vem a Hassidut, a filosofia hassídica e a própria Kabbalah, que nos revela os segredos de tudo. Haruf, aqui o termo não é destruído, mas sim anulado. O mundo será anulado, mas não deixará de existir. Ele estará num nível de anulação que possibilitará a harmonia do físico, a harmonia total do físico com o espiritual. Então entendamos esse termo na linguagem cabalística como não destruído, mas sim anulado. E a anulação é a melhor forma de conexão com o infinito. Toda Arabarava, ele está agradecendo. Rabino, a Karina manda uma pergunta. Se uma pessoa tem diversas vidas, diversas reencarnações, com qual corpo ela vai ressurgir? Então, Karina, sinta-se uma felizarda, porque você está repetindo a pergunta do próprio Zohar, do livro básico da Kabbalah. É uma pergunta bem forte e uma pergunta que todos podem acabar formulando. Em verdade, veja só, eu já dei esse exemplo, só vou repetir como forma de didática de enfatizá-lo. Quando a minha mão veste uma luva, cada um dos dedos da minha mão vai vestir cada uma das respectivas cavidades da luva. A palma da minha mão vai vestir a cavidade correspondente ao espaço ocupado pela palma da minha mão. E a minha mão inteira vai entrar na luva, e a minha mão é uma terminação, é a ponta do meu braço, e o braço é um membro do meu corpo, e o corpo é parte da minha alma, e o meu corpo, e juntamente com a minha alma, faz a minha personalidade, é uma parte de mim mesmo, de eu mesmo. Então, na verdade, eu não falo que um dedo meu entrou na cavidade da luva. Eu não falo que a minha mão entrou na luva, que vestiu a luva. Eu não falo que o meu braço, o meu corpo ou minha alma entraram na luva, vestiram a luva. Eu falo, eu vesti a luva. Ou seja, tudo está anulado perante a minha personalidade maior. A mesma ideia em relação a uma alma. A alma, ela é capaz de simultaneamente ocupar vários corpos, porque é uma faísca de cada alma que vai ocupar cada corpo, de acordo com as mitzvot que a pessoa praticou nesse mundo. As mitzvot, que são os preceitos divinos, acabaram elevando partes da alma. Então, a alma é um conceito bem geral, genérico e abrangente. Então, a mesma alma será capaz de ocupar corpos diversos, corpos diferentes, assim como já ocorre com noivo e noiva quando envolve a predestinação do casamento. Então, noivo e a noiva são faíscas da mesma alma. Então, cada corpo vai ser animado por uma faísca específica da mesma alma. Rafael, Rabino, me explique. Você disse que a morte é um tipo de limitação para o mal. Ela limita o tempo do mal. E os rechaim, as pessoas perversas, elas vão ressuscitar? Então, veja, a máxima do otimista é o que seriam das soluções se não fossem os problemas, né? Os perversos são pessoas que têm uma capacidade incrível de errar. Existe a compensação no sistema de recompensa e castigo, mas também nós não temos meios de avaliar quem é perverso, quem não é, porque Deus, ele pinça a essência maior da alma do lixo circunstancial que encobre a luz maior de cada pessoa. Então, muitas vezes o perverso não é tão perverso. Existe uma ideia que perversos não terão uma parte na ressurreição. Não qualquer perverso, perversos bem específicos, mas explica tanto o Talmud como o Midrash, como a mística do judaísmo. Aqueles que porventura não terão parte no mundo vindouro na ressurreição, não terão parte por mérito próprio, mas se alguém intervier, se alguém interceder e rezar favoravelmente por essas pessoas, elas também terão uma parte no mundo vindouro na ressurreição, não por mérito próprio, mas pela intervenção de outras pessoas. Ou seja, nessa hora, o aspecto decisivo vai ser a solidariedade humana.
aqueles que sim herdarão o mundo vindouro se solidarizarão, rezando e intercedendo favoravelmente para aqueles que não tiveram a mesma sorte. Ou seja, no final de tudo, a bondade absoluta prevalecerá, porque Deus, acima de justo, ele é infinitamente justo, mas a piedade de Deus está inclusive acima do conceito de recompensa e castigo. Rabino, a ressurreição vai ser um processo natural? Vai ser um poder de Deus? Vai ser um poder do Mashiach? Ou vai ser um ato científico? Então, o processo natural não é, porque com exceção da ressurreição dos ossos secos no Vale dos Ossos Secos pelo profeta Yehezkel Ezequiel, com aquela exceção, nunca houve ressurreição coletiva. Não é um processo natural, um processo extraordinário, mas próprio de Deus. Deus, que é infinito, ele pode realizar absolutamente tudo. A Deus, tudo é possível, tudo pode. Ele está acima de tudo, né? Então, existe uma ideia de que existe um invólucro do Sol. Alguns querem traduzir como camada de ozônio aqui na Terra, mas existe uma ideia dos astrofísicos, que é uma película do Sol, que reduz a temperatura de 1 milhão de graus do núcleo do Sol para 5 mil graus da superfície solar. Então haverá uma remoção desse invólucro e esse Sol, os raios, ainda que não atingem a Terra, eles vão punir os perversos, mas eles vão curar todos aqueles que necessitem de cura, e haverá um orvalho que se precipitará sobre o mundo, que fará todos ressuscitarem. Não vai ser um processo simples, vai ser um processo totalmente extraordinário. Por isso que é um dos princípios da fé, fundamentais da fé judaica. A crença nesse processo extraordinário que vai ser um aspecto da revelação maior de Deus, o Todo-Poderoso, nesse mundo e na nossa realidade, no âmbito físico e material. Um adendo, Rabino. Você, na sua opinião, você acha que a ciência conseguiria chegar a um processo de ressurreição? Então, quem está por trás da ciência é o maior cientista de todos os tempos, o supremo cientista e, na linguagem de outros, o supremo arquiteto, né? Então, Deus é que está inspirando os cientistas dos insights, da criatividade e inventividade para pimba na mosca alcançarem e acertarem a teoria que vai revolucionar a ciência. A ciência está galopando aos poucos, mas diante do infinito, todos nós, o mais sofisticado dos seres humanos, perto do aspecto de infinitude de Deus, é uma criança. Todos nós somos crianças diante do nosso Pai Celestial. Então não haverá tempo. O Rebbe falou que vai ser nessa geração a revelação do Mashiach e a ressurreição. Não haverá tempo para medirem os tubos de ensaio em suas experiências. A última pergunta, eu acho que é uma pergunta bem interessante para o final. O Olam Abá, o mundo vindouro, ele vai ser lá ou vai ser aqui? Fusão total de dois mundos, do físico e do espiritual. O mundo físico, apesar de não desaparecer, se Deus se revelar agora, antes da revelação do Mashiach e da ressurreição, o universo inteiro e todos os mundos espirituais desaparecem. A grande novidade da redenção e da ressurreição, que Deus vai se revelar no mundo, o mundo vai se anular, mas vai continuar existindo. Mas como? Se anular totalmente, vai deixar de existir. Para Deus, paradoxos não são problema nenhum. Deus é tão pleno, tão infinito e tão maravilhoso que ele pode perfeitamente abarcar todos os paradoxos. O mundo vai se anular perante o campo espiritual, mas ao mesmo tempo vai continuar existindo. Então, o mundo vindouro não é o mundo das almas, não é o paraíso espiritual. O mundo vindouro vai ser, como o nome daquele programa antigo, aqui e agora. Escolha. Muito bom, Rabino.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.